Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Acompanhemos a leitura. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Agora vamos dirigir a nossa atenção para a doutrina da Palavra de Deus, conforme nós confessamos no Catecismo de Heidelberg. Domingo 14, fica na página 326, do nosso livro de Cânticos, página 326. Domingo 14, do Catecismo de Heidelberg. O que você confessa quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Resposta: confesso que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, assumiu a verdadeira natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Assim, ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Que importância tem para você a santa concepção e nascimento de Cristo? Resposta: que ele é nosso mediador e com sua inocência e perfeita santidade cobre diante da face de Deus o meu pecado, no qual fui concebido e nasci. Eu peço que os irmãos deixem abertas as suas Bíblias em Mateus 1 e também no nosso domingo 14. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa fé na natureza divina de Jesus foi confessada no dia do Senhor 13 do nosso catecismo. Nessa parte da nossa confissão, nós professamos que Jesus Cristo, ele é o único Filho de Deus, pois somente ele é, por natureza, o Filho eterno de Deus. E dessa forma, confessamos a divindade de Jesus, o Filho natural de Deus, o unigênito de Deus. Nós, por nossa vez, somos filhos por adoção, por causa da obra de Jesus Cristo, que nos comprou e nos resgatou com o seu precioso sangue. E assim nós somos filhos, sim, porém por adoção. Agora, a nossa fé na natureza humana do Senhor Jesus Cristo é agora confessada no dia do Senhor 14, como nós acabamos de ler. E além disso, nós professamos
a importância da encarnação do Verbo, do Filho de Deus, para a nossa salvação. E, amados irmãos e irmãs, para sermos mais instruídos nessa doutrina preciosíssima, nós somos chamados pelo Senhor a ouvirmos a pregação da doutrina da Palavra de Deus. E esta pregação tem o seguinte tema para nós: o Filho de Deus assumiu nossa natureza para cobrir os nossos pecados diante do Pai. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. O Filho de Deus assumiu a nossa natureza para cobrir os nossos pecados diante do Pai. Nós veremos dois pontos nessa pregação. O primeiro ponto, a encarnação do Filho, e o segundo ponto, a encarnação para a nossa salvação. Quando nós, como Igreja de Jesus Cristo, confessamos a encarnação, nós estamos professando um grande mistério revelado na Escritura. Quando nós abrimos a palavra de Deus em João, no capítulo 1, versículo 14, João, que estava pelo Espírito Santo defendendo a humanidade de Jesus Cristo, ele começou a contar a história de Jesus Cristo lá da eternidade. E da eternidade ele veio trazendo assim a explicação de Cristo e chegou aqui na terra e nos explicou assim a origem do Filho de Deus. E ele diz o seguinte em João capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no versículo 18, João, pelo Espírito Santo, ele disse: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui, nessa parte da Escritura, o Espírito Santo ele nos revela, ele nos ensina tanto a divindade de Jesus, pois o texto diz que o Verbo, que é Deus, a divindade está estabelecida. Mas também o texto nos diz que o Verbo encarnou, pois a palavra nos diz que o Verbo se fez carne. Fazer-se carne é dizer que o Verbo ele assumiu a nossa natureza humana. Assim, meus amados irmãos e irmãs, Jesus ele não era um fantasma, como acreditavam algumas seitas dentro do tempo que o apóstolo João estava escrevendo, conhecida posteriormente por muitos gnósticos. Jesus ele era de fato o Verbo que se fez carne, diz o Evangelho. Agora, a natureza humana de Jesus foi criada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero deixar bem claro aqui, a natureza humana, porque nós sabemos que o Cristo ele tem duas naturezas. Ele é uma pessoa com duas naturezas. Ele tem a natureza divina, ele tem a natureza humana. Essa natureza humana do Filho de Deus foi criada. Notem, dirigindo a sua atenção para Mateus capítulo 1. Notem que o anjo do Senhor, para acalmar José, noivo da então Virgem Maria, disse a José, a partir do versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. O texto, a partir desse texto, o texto inicia assim: enquanto ponderava nestas coisas, o fato dela estar grávida, e ele sabia, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher ou esposa. Ela estava desposada, porque nela foi gerado é do Espírito Santo. E o versículo 21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Depois dessa explicação dada pelo anjo em sonho a
José desperta do sono, não desfaz o casamento, e respeita a virgindade de Maria até o nascimento do bebezinho que ela esperava. Como diz o versículo 24 e o versículo de número 25. Veja o texto. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o Senhor, o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, versículo 25, não a conheceu, ou seja, não a conheceu como esposa, como mulher, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, antes da criança nascer, ele não a conheceu como mulher até aquele ponto. Depois, José manteve a sua vida normal com Maria. Agora note. O apóstolo Mateus, ele usou um princípio básico que nos ajuda a entendermos a Sagrada Escritura. Que princípio é esse? A Escritura, ela explica a própria Escritura. Isso é um princípio básico da hermenêutica. A Escritura explica a Escritura. E o apóstolo Mateus, ele entendia esse princípio, e por isso, notem que Mateus, ele lançou mão da Escritura do Antigo Testamento, mais especificamente falando em Isaías, capítulo 8, versículo 8 e 10, para explicar o nascimento virginal do Senhor Jesus para nós. Veja o versículo 22 e 23. Isso é Mateus falando para os seus primeiros leitores e para nós. Ele diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Essa é a citação de Isaías, capítulo 8, versículo 8 e 10. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele estava escrevendo para um público tanto judeu quanto também para gentio, porque isso é o Evangelho de Jesus. Por isso que ele teve que explicar o nome Emanuel. Quer dizer Deus conosco. Percebam, meus amados irmãos, a concepção da bem-aventurada Virgem Maria foi explicada com o Evangelho que já estava no Antigo Testamento. Essa ideia de que o Evangelho só começa a ser pregado do Novo Testamento para cá não é real, não é verdadeira. Nós estamos vendo aqui, nós vemos na Escritura claramente os apóstolos de Jesus, ele lançando mão da Escritura do Antigo Testamento e explicando essa Escritura. E nós vemos aqui claramente que Mateus, ele toma o Evangelho que já estava no Antigo Testamento, lá em Isaías, para explicar a concepção do Senhor. Percebam que, diferentemente dos teólogos modernos que ficam apelando para a ciência para falar com o mundo, com a mesma linguagem do mundo, o apóstolo, pelo Espírito Santo, ele se preocupou em não explicar a concepção de Jesus por meio da limitada ciência humana, mas com a Escritura do Antigo Testamento. E o povo de Deus, ele conhecia esse Evangelho já pregado por Isaías. O povo de Deus, ele já conhecia, ele já esperava que uma virgem, ela conceberia um menino. Eles não sabiam como isso aconteceria, mas eles já sabiam. E essa concepção miraculosa seria um sinal maravilhoso da chegada da graciosa salvação para o povo de Deus. Esse milagre tão estrondoso, porque é inconcebível você pensar em uma virgem dar luz sem o auxílio do homem. Assim, meus amados irmãos, percebam. A encarnação é a pura mensagem do Evangelho. Eu
Eu posso dizer que a encarnação é o Evangelho em carne e osso. A encarnação, ela revela Jesus como o cumprimento da palavra de Deus. Deus é fiel, Ele cumpriu. A encarnação, ela nos revela que o próprio Deus, Ele assumiu a nossa natureza para salvar o seu povo dos pecados deles. Veja, versículo 21. O texto nos diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Evangelho. E no que diz respeito ainda à encarnação, o Evangelho ele deixa claro: foi o Espírito, foi do Espírito a gravidez de Maria. Não era obra do homem. Assim o Senhor Jesus, ele não foi gerado pela união entre uma mulher e um homem. Para vocês terem uma ideia, especialmente as crianças que estão no culto, o bebezinho no ventre da então Virgem Maria era uma obra poderosa do Espírito de Deus. Isto é, a natureza humana de Jesus foi criada de fato pelo Espírito. O bebezinho lá dentro do ventre de Maria era o Emanuel. Assim, o bebezinho era o próprio Deus incriado e eterno que havia tomado a nossa natureza humana para morar juntinho de nós, para nos salvar da ira de Deus e nunca mais nos deixar sozinhos. Isso é o Evangelho. Aquilo que João ele falou que o Verbo se fez carne e habitou. Ele tabernaculou, ele fez a tenda, ele veio morar no nosso meio, tomando a nossa carne. A natureza, e é um detalhe que a gente deve sempre enfatizar, por causa do que nós dissemos que é forte no meio do Evangelho de nossos dias, é que essa natureza humana de Jesus foi tomada da Virgem Maria. Não que Maria deixou de ser humana, certo? Embora Maria tenha sido bem-aventurada por ser escolhida para ser, segundo a carne, mãe do Salvador, Maria ela continuou sendo humana. Maria ela morreu como um ser humano normal. E como todo crente salvo em Cristo, porque Maria ela louvou ao Senhor, dizendo: bem-aventurado seja Deus, o meu Salvador. Ela louvou ao Senhor, ela esperava a salvação em Cristo Jesus, como os crentes da antiga aliança. Maria, como todo crente salvo em Cristo, Maria está na presença do Senhor, lá no céu, e espera a ressurreição do seu corpo que está aqui na terra, em algum lugar. Repousa aqui, esperando a ressurreição corporal. A natureza humana de Jesus foi retirada da sua mãe humana, no sentido dele receber de Maria a carne, o sangue, os ossos, os tecidos de vários tipos que compõem o nosso corpo humano, o DNA humano. Provavelmente, meus amados irmãos, se nós estivéssemos lá nos dias de Jesus, no seu ministério terreno, provavelmente, olhando para o Senhor Jesus, nós veríamos até traços da fisionomia de Maria ou de algum ancestral dele. Cor de cabelo, cor de pele, forma do nariz, forma dos olhos. Ele era humano.
Só que Jesus não tinha somente um corpo humano, mas ele tinha uma alma humana em fraqueza. Lembre-se que quando você está lendo o Evangelho, o Senhor Jesus ele sentia tentações verdadeiras, não eram tentações de faz de conta, eram tentações verdadeiras que Jesus sentia. Jesus ele teve fome, Jesus ele teve sede, Jesus ele teve um espírito perturbado, ele ficou triste, ele teve pavor, ele teve dor, ele teve alegrias. Jesus ele tinha uma alma humana como eu e você temos uma alma humana. Porque assim como os filhos recebem dos pais carne e sangue, ou seja, a natureza humana, assim nosso Salvador também recebeu de sua mãe biológica a natureza humana. E isso não é invenção nossa, isso é o que o Evangelho diz. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Evangelho de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. O escritor ele mostrou a excelência de Jesus acima dos anjos. Jesus não é uma criatura, ele é Deus encarnado. E no versículo 14, veja o que o escritor pelo Espírito diz. Diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue, também ele, Jesus, igualmente participou. Para quê? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isso é o que a Bíblia diz. Jesus participou da natureza humana, carne e sangue verdadeiro, no caso da sua mãe. Agora tem um detalhe importante que a gente deve ressaltar. Jesus era um ser humano sem pecado. Pois está escrito ainda em Hebreus capítulo 4, versículo 15, por favor. Hebreus 4, 15. O texto sagrado nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Por que a nossa semelhança? Porque ele não tinha pecado. O texto diz, sem pecado. Jesus não tinha pecado. Ainda o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 7, versículo 26, ele vai falar dessa imaculada pessoa, Jesus Cristo. Ele diz, Hebreus 7, 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, falando de Jesus. Quais os adjetivos usados? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Essa é a situação de Jesus Cristo. Ele não tinha pecado nenhum. O Evangelho diz: nenhum dolo foi achado em sua boca. O Evangelho nos diz que ele assim não tinha nem pecado original, nem tinha os pecados que são produzidos pelos pecados originais, pelo pecado original, e nem a semelhança de Adão ele pecou, cedendo às tentações. Essa é a distinção que o Evangelho revela sobre o Filho de Deus. O Evangelho diferencia Jesus de sua própria mãe, Maria, e dos demais seres humanos. Por quê? Porque a Bíblia diz que, com exceção de Cristo, todos os seres humanos são concebidos e nascidos em pecado. Salmo 51, versículo 5.
Senhor Jesus não tinha pecado, ou seja, ele era um homem perfeitamente justo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Em resumo, meus amados irmãos, veja o que o Evangelho revela. O Evangelho ele revela que Jesus recebeu de Maria a verdadeira natureza humana, assim, sem deixar de ser Deus verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo verdadeiramente é um ser humano. Porém, um detalhe: um ser humano sem pecado. Essa é parte da doutrina da encarnação do Filho que nós vemos e aprendemos na Escritura e que nós confessamos no dia do Senhor 14 de nosso catecismo. Se você prestou atenção nessa exposição dos textos, veja o que o catecismo nos diz novamente. Pergunta e resposta. Lembre-se que aqui nós estamos explicando a nossa fé católica, ou seja, cristã, e apostólica, ou seja, ensinada pelos apóstolos no credo apostólico. E aqui nós estamos explicando o que cremos sobre a concepção de Jesus. O texto nos diz, do artigo da fé, pergunta 35: o que você confessa? Está falando para você que crê. O que você confessa quando diz que Cristo foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Nossa confissão é: confesso que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, assumiu a verdadeira natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Assim, ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Agora, aqui vemos a encarnação do Filho. Mas agora, a encarnação, ela deve chamar a nossa atenção para a salvação. Porque a encarnação, ela tem importância para a nossa salvação. O anjo ele disse a José que o nome do bebezinho deveria ser Jesus, pois Jeová certamente salvará o seu povo dos pecados deste povo. E o escritor da carta aos Hebreus, ele disse também, vamos voltar para Hebreus capítulo 2, versículo de número 17 e número 18. Hebreus 2, 17 e 18. O Espírito nos fala: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós só podemos dar graças a Deus por causa de Jesus. Nós só podemos glorificar a Deus por causa de Jesus. Pelo Evangelho, nós sabemos, e pela verdadeira fé, nós cremos que temos da parte de Deus um mediador no céu. O texto, ele nos faz ver que Jesus, ele é um sumo sacerdote. Jesus é esse mediador, esse sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, e como os sacerdotes da antiga aliança, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, era o representante do povo diante de Deus. Mas Jesus ele é sem igual, porque ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, o sumo e único sumo sacerdote do povo de Deus,
diante de Deus, Ele mesmo é a oferta pelos nossos pecados. Porque o texto nos diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso está escrito lá no versículo 17 de Hebreus 2:17. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O texto diz: convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a nós, seres humanos, para fazer a propiciação pelos pecados. Por isso nós, meus amados irmãos, tanto nós quanto aqueles irmãos que estavam no tempo dos Hebreus, aqui quando foi escrita essa carta, sendo tentados a voltarem para as velhas cerimônias da lei que Jesus tinha abolido com o seu sangue derramado na cruz, a ressurreição e a ascensão. Nós devemos nos prender a essa verdade, porque o Evangelho nos dá uma certeza, a fé verdadeira nos dá uma certeza no Evangelho, que eu sei que Jesus, pela inocência e perfeita santidade dele, foi um pagamento perfeito e único pelo meu pecado, pelo pecado do povo de Deus. O Evangelho deixa claramente que ele foi a propiciação que satisfez a ira de Deus e nos garante a graça de Deus e nos garante a salvação da condenação pelo pecado que nós cometemos em Adão e pelos pecados que nós cometemos todo dia de nossa vida. O Evangelho aqui nos mostra que Jesus, em sua pessoa e obra, é o sacrifício que me garante o meu pecado original, aquele no qual eu e você nascemos. Aquele pecado que é a corrupção de nossa alma. Aquele pecado que é a fonte de onde saem todos os demais pecados que nós cometemos. Aquele pecado que somente Ele foi suficiente para Deus condenar toda a raça humana. Por causa dessa obra de Jesus perfeita, em sua obediência ativa, em seu dia a dia aqui na terra como homem, e a justiça que nele reside. Por causa dessa obra, esse pecado não é mais levado em conta para a minha e para a sua condenação. Por causa dessa obra de Jesus, essa propiciação que Ele é, os meus pecados que eu cometo e confesso a Ele, e entrego a Ele, eles também não pesam para a minha condenação. Assim, pelo Evangelho, eu tenho a garantia que cada pecado meu e seu que está em Cristo, seja esse pecado que você considera grande, ou aqueles pecados que você considera pequeno, seja aqueles pecados que você considera, que são sutis, que são processados lá dentro do seu coração, seja aqueles pecados mais grosseiros que chegam ao público. Esses pecados, uma vez confessados ao Senhor, entregues a Ele, foi perdoado, foi coberto diante da face do Santo Deus e Pai nosso. Você pode imaginar que consolo essa mensagem do Evangelho dá para os crentes em Cristo Jesus? Você pode imaginar que consolo é saber que nós temos da parte de Deus esse único mediador perfeito, único sumo sacerdote, que está lá no céu, à direita de Deus, intercedendo em nosso favor, todo instante, a cada momento, e que a justiça dele cobre os nossos pecados diante dos santos olhos de Deus. E assim nós podemos ter a certeza da salvação e da justiça eterna diante de Deus por causa de Cristo Jesus, a propiciação por nossos pecados. Graças a Deus e glória somente ao Senhor Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa obra de Cristo em encarnar. Graças a Deus
Por isso que nós precisamos de uma eternidade para viver louvando a Deus por essa obra de encarnação. Uma eternidade. Uma vida limitada não pode limitar a necessidade de louvores que nós temos de dar ao Senhor por essa graça em Cristo Jesus. A encarnação. Notem, e essa doutrina que nós estamos vendo sobre a importância da encarnação para a nossa salvação, que a Bíblia nos ensina, ecoa em nossa confissão. Veja, por favor, no Dia do Senhor 14, ou Domingo 14, a pergunta e resposta de número 36. Percebam que diz assim, o que confessamos. Que importância tem para você, ele está falando pessoalmente para você que é crente, que confessa Jesus, que importância tem para você a santa concepção e nascimento de Cristo? A resposta é que Ele é o nosso mediador, Ele é sumo sacerdote, né? Ele é nosso mediador, e com sua inocência e perfeita santidade, cobre diante da face de Deus o meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Concluindo, meu irmão. O Evangelho nos diz que o Filho de Deus, ele encarnou para ser o Salvador do povo de Deus. O nome dele deve ser Jesus. Ele é Emanuel. Era necessário o Filho de Deus ele assumir a natureza na qual se praticou o pecado contra Deus. Dessa forma, o Filho de Deus ele assumiu nossa natureza para assumir os nossos pecados diante de Deus. O Filho de Deus, ele assumiu a nossa natureza para assumir o nosso lugar debaixo da ira de Deus. O Filho de Deus, ele assumiu a nossa natureza para assumir a morte e poder pagar por nós o preço do pecado e da remissão que eu e você não poderíamos pagar. O Filho de Deus, ele assumiu a nossa natureza para assumir o ofício de nosso único sumo sacerdote diante do Pai e para, com a sua inocência e perfeita santidade, cobrir diante da face de Deus o nosso pecado original e os nossos demais pecados. Pelo Evangelho nós somos levados a concluir que sem a encarnação nada disso seria real. Assim, não seria real a nossa salvação em corpo e alma. Não seria real. Por isso, quando nós lemos o Evangelho do Senhor, nós podemos dizer que o Evangelho de Deus tem carne e osso. É Jesus. Nós podemos dizer que a fidelidade de Deus tem carne e osso. É Jesus. Nós podemos dizer que o amor de Deus tem carne e osso, é Jesus. Nós podemos dizer que a justiça de Deus tem carne e osso, é Jesus. Nós podemos dizer que a salvação de Deus tem carne e osso, é Jesus. Confie nesse Evangelho. Confie nesse Evangelho que Deus está falando a você agora pela pregação. Confie nessa fidelidade, confie nesse amor, confie nessa justiça, confie nessa salvação que Deus garante a você por pura graça, mediante a fé somente. Confie. Por isso que quando nós estamos ouvindo a pregação sobre a encarnação do Evangelho, a própria encarnação é a certeza da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele disse a Satanás lá
Éden, da mulher nascerá um descendente que ferirá a cabeça. Ele prometeu a Abraão, ele disse: em teu descendente serão benditas as nações. Ele disse a Davi: um descendente teu nascerá, será o rei eterno. Ele falou isso à igreja, a virgem da luz. Ele disse a José: o menino que está aí, ele é o Deus Salvador. Ele disse por meio do Evangelho, chegando na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da maldição. Você pode duvidar da fidelidade de Deus, você pode duvidar com tantas provas cabais, claras, que esse Deus é fiel para cumprir a palavra de salvação que Ele deu ao seu povo. Deus é fiel, a encarnação mostra isso. Nós podemos ficar seguros nessa fidelidade dele, seguros. A encarnação também é a certeza do amor de Deus pelo povo dele. Você acha que ninguém me ama? Pare com essa ladainha da sua carne. Possa ser que aqui na terra tenham pessoas que não mostrem tanto amor por você e até você acha que não é amado ou amada aqui na terra. E Satanás está usando isso para levar para uma tristeza profunda que já foi batizada como depressão. Pare de olhar para a terra. Olhe para o céu. Olhe para o Evangelho. Pois o Evangelho nos dá uma prova tão grande do amor de Deus. Pois o Evangelho diz que o Verbo se fez carne. O Evangelho diz que o Filho de Deus, Jesus, encarnou. E o Evangelho nos diz que não há mais maior prova de amor de Deus que o fato do Pai enviar o Filho dele para encarnar, para morrer, para ressuscitar, para ascender, para estar no céu, para a nossa salvação. Não há maior prova de amor. Olhe para o Senhor e veja o Pai que te ama e que de fato te ama, pois Ele fez seu Filho encarnado. Prende toda a tristeza desse mundo com esse Evangelho encarnado, Cristo Jesus, sua palavra. É amor gracioso e verdadeiro amor à encarnação do Filho de Deus. Outra verdade prática para as nossas vidas sobre a encarnação é que a encarnação é verdadeiro consolo para as nossas consciências. Pois nenhum pecado perdoado, foi confessado, perdoado e abandonado, pode ser lançado em sua cara nas visitas pastorais. Nós sempre encontramos membros perturbados por pecados antigos. Eu lembro de uma visita que eu fiz, uma senhora com lágrimas nos olhos, dizendo: pastor, eu tenho dúvidas se às vezes vem pensamentos na minha cabeça de vários pecados que eu cometi no passado. E às vezes eu fico: será que Jesus me perdoou? Será que Deus me perdoou? Eu lembro bem que eu sempre lanço mão da palavra do Senhor, porque pastor só pode instruir com palavra, e crente só pode ser consolado com palavra de Deus mesmo, só encontra consolo com a palavra. E eu expus àquela senhora essa obra perfeita de Jesus, em garantir-nos o perdão completo de todos os nossos pecados. E por isso a encarnação ela é um alívio para a nossa consciência, pois diante da face de Deus, por causa da obra de Jesus, não há mais nenhum pecado a ser visto.
Essa é a doutrina da justificação pela fé e a doutrina da santificação pela fé. O Evangelho nos diz que nós somos declarados justos diante de Deus, pois Jesus Cristo ele nos cobriu com a sua justiça. E assim Deus, sabe quem Ele vê? Sabe quem Deus vê quando nós estamos orando para Ele, quando nós estamos andando em nossa terra, quando nós estamos aqui cultuando a Ele? Deus ele vê sempre a justiça de seu Filho diante dele. Deus ele olha como olhava para o sumo sacerdote que entrava uma só vez lá no Santo dos Santos, e ele via o sumo sacerdote, ele via o sangue sobre o propiciatório, e ele dizia: minha ira está satisfeita, eu vejo sangue, o pecado está lavado. Então imagine que poderosa mensagem é essa para a tua consciência, para a sua consciência. Não há mais pecado na face de diante da face de Deus. Imagine que Satanás, o nosso acusador, imagine que o mundo que viu os nossos pecados e quedas e até consequências que permanecem em nossas vidas, imagine que a tua consciência não pode de modo nenhum ressuscitar um pecado que foi morto para sempre e encoberto pelo sangue de Jesus. Nunca mais em Deus passa na tua cara os pecados que Ele perdoa. Ele se esquece, porque Ele não vê mais. Esse é um consolo para as nossas consciências, que quando nós meditamos na encarnação do Filho e na obra intercessória dele, temos. Outra coisa verdadeira acerca da encarnação é que a encarnação é a certeza que nossa salvação não pode ser perdida, pois os pecados que nos condenam ou nos condenavam foram perdoados e estão encobertos diante do Senhor Deus. Para você ter uma ideia, um eleito de Deus, um filho de Deus, o verdadeiro filho de Deus, ele somente pode perder a salvação se for anulada a encarnação, se for anulada a morte do Senhor, se for anulado o valor do sacrifício de Jesus, se for anulado o ofício sacerdotal de Jesus que está diante de Deus. Você pode imaginar essas coisas sendo anuladas? Não! Seria muito mais fácil ser anulada a lei da gravidade do que estas verdades profundas. São fatos históricos, acontecidos de verdade, que não podem ser anulados. Então, se isso não pode ser anulado, como a tua salvação pode ser perdida? Você pode ter em sua alma ataques de: será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que eu vou chegar ao céu? A encarnação diz: aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele nos garante que a encarnação e obra do seu Filho não foi em vão, porque nenhum dos que pertence a Ele se perderá. E por isso esses temores devem ser combatidos com a doutrina também da encarnação. As perturbações da alma sobre perda de salvação, sobre justiça pela fé. Encarnação, apresenta a encarnação. Continue usando os meios de graça: oração, pregação, palavra, sacramentos. Batalhe, mas com a fé firme no Evangelho. Salvação não tem como se perder. A encarnação nos dá essa certeza. E para o pecador, aquele que está fora de Cristo, aquele que ainda não, pela graça de Deus, foi chamado pelo Evangelho. Para o pecador, provar esse amor, ter essa justiça de Cristo, receber essa salvação, o Evangelho diz: precisa apenas crer. Crer, sim. Crer e confiar. Precisa somente pela graça de Deus crer e confessar o Senhor Jesus Cristo conforme o Evangelho de sua graça.
Sim, é isso o escândalo do Evangelho. Você só precisa crer. Pela fé somente. Nada de obras, nada de esforço humano. Salvação é mediante a fé no Evangelho. Somente pela fé no Evangelho de Cristo Jesus é que, por graça e misericórdia, qualquer pecador, por mais hediondo que ele seja, passará a desfrutar do amor de Deus, da justiça de Cristo e da salvação eterna que Cristo conquistou para os seus eleitos. Sim, somente pela verdadeira fé no Evangelho. Nada mais preciso para provar e ter a salvação de meu corpo e da minha alma, porque o Filho de Deus encarnou como verdadeiro homem para salvar tanto o meu corpo quanto a minha alma, meu ser completo. Somente preciso crer e confiar, pois o Evangelho garante a nós que o Filho de Deus assumiu a nossa natureza para cobrir os nossos pecados diante do Pai. Amém.